Pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao último verso da segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu. Nós passamos por toda a carta durante esse mês. Um mês com muitas atividades, com muitas ações da igreja, um mês em que celebramos a Páscoa do Senhor, um mês em que hoje logo mais teremos o nosso musical principal da igreja, mas já tivemos também o musical das crianças, já tivemos outros coros da igreja também celebrando a Páscoa. Tem sido um mês muito precioso, muito edificante, não é mesmo? Mas o desafio principal que nós trouxemos a partir do tema desse mês, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, é esse: cresçam, crescei. Esse é o mandamento. Antes, crescei na graça e no conhecimento. E o mandamento para crescermos é um mandamento presente em toda a carta, em toda a 2 Pedro. Desde o princípio, desde o primeiro capítulo até agora, o mandamento é: cresçam, se desenvolvam, amadureçam. E o tema dessa manhã, dessa última mensagem em 2 Pedro, nessa série, é: crescimento é esperança. Acompanhe comigo esse raciocínio. Você que é pai, você que é mãe, você testemunhou o nascimento do seu filho, dos seus filhos, e ele era ali pequenininho, não é? E às vezes me espanta, David, me espanta, porque o Guilherme, ele já foi do tamanho do pé dele agora. Ele vai brigar comigo depois por causa disso. Mas é verdade. Eu não estou inventando. Pequenininho assim, David. Naquele dia de Natal, dia que Deus mandou o nosso presente de Natal. Pequenininho. E agora é maior que eu. Passou assim. Estalou o dedo. E o moleque está maior que eu. Daqui a pouquinho eu vou ter que falar assim mesmo, né? E quando o Guilherme ia crescendo, conforme ele ia se desenvolvendo, e ainda tem muito que se desenvolver, não é? Na sua vida, ele nos enchia o coração de esperança. Não é verdade? Eu não sei como você criou seus filhos, como você tratou com seus filhos na infância. Eu sei que o Guilherme saiu da maternidade muito bem discipulado, com aquela roupinha de recém-nascido, com o escudo tricolor no peito. E deu certo até hoje, não é? O escudo do Fluminense no peito. Mas conforme ele ia crescendo, eu pensava: será que ele vai ser tricolor mesmo? Será que ele vai ser o meu parceiro que vai para o Maracanã comigo? Que vai sofrer as dores de ser um torcedor do Fluminense? E aí o tempo foi passando e deu certo, o discipulado deu certo. Não é? E ele é mais tricolor que eu. Ele sabe tudo do Fluminense. Houve ventos malignos que tentaram dissuadi-lo. De fato houve. Mas graças a Deus nenhum prosperou. Não é? E quando eu vi que aquele discipulado deu certo, aquilo me animou. Aquilo me encheu o coração de alegria. Por que eu estou brincando com vocês assim? E eu estou brincando com ele também, que vai depois falar: pai, né? Faz comigo. Porque o crescimento dos nossos filhos enche o nosso coração de esperança. É quando o menino começa as suas brincadeiras ali, e você pensa: será que ele vai ser médico? Será que ele vai ser engenheiro? Será que ele vai ser advogado? Será que ele vai ser jogador de futebol? Né? O sonho do brasileiro. O que ele vai ser quando crescer? E a gente vai desenvolvendo uma expectativa. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo uma expectativa. O amadurecimento gera para nós esperança. Também quando um adulto não se comporta como deveria se comportar enquanto adulto,
quando uma pessoa que já deveria ter uma maturidade, uma pessoa crescida, se comporta como criança, o que a gente diz muitas vezes na gíria? Cresce, cara. Cresce. Você não é mais menino, não. Vamos lá, para de se comportar feito criança. Às vezes a gente chama a responsabilidade assim de alguma pessoa que deveria se comportar como uma pessoa madura, mas não se comporta. Por que a gente chama o crescimento? Porque a gente invoca o crescimento. Cresce, se comporta como uma pessoa adulta. Por quê? Porque não há perspectiva de futuro para uma pessoa que não amadurece. É muito preocupante quando a gente vê rapazes, homens, na verdade, homens barbados, que com seus 30, 35, 40 anos têm como maior preocupação de vida passar de fase no videogame. E nada contra jogar videogame, tá? Não estou falando que é pecado, nada disso. Mas quando a maior preocupação do cara, ao invés de trabalhar, de desenvolver sua família, de cuidar dos seus filhos, de viver como um adulto, é ficar na frente do videogame, tem um problema muito sério. Essa pessoa não amadureceu. E porque ela não amadureceu, e porque ela se nega a amadurecer, ela não tem perspectiva de futuro. Que perspectiva um barbado de 40 anos tem se a única coisa que ele sabe fazer é jogar videogame? Eu sei que alguns dessa geração mais nova vão falar que ele vai virar jogador profissional, né? Tem isso, né? Tem essas coisas. Tudo bem, talvez até seja. Mas é coisa de criança, é coisa de menino. Quem vive se comportando feito menino, não tem perspectiva para o futuro. Quando os nossos filhos crescem, a gente sonha. Ele vai se formar, ele vai ter a sua profissão, ele vai ter a sua família, e isso enche o nosso coração de esperança. Quando não há o desenvolvimento devido, o nosso coração muitas vezes se enche de temor. Não é assim? É sobre isso que o texto diz. Esse é o alerta que o apóstolo Pedro traz aqui para nós nessa passagem. Nosso tempo é curto e o sermão está no seu boletim. Você pode acompanhar e estudar com o seu pequeno grupo multiplicador nessa semana também. Mas o apóstolo Pedro ele termina essa correspondência que escreve aos crentes da dispersão com o desafio de cresçam, cresçam, cresçam. Porque o verdadeiro crescimento espiritual alimenta a nossa esperança. Não apenas a esperança de como vamos nos sustentar no futuro, ou como será a vida dos nossos queridos no futuro, mas uma esperança ainda mais preciosa, que é a esperança de onde viveremos a eternidade. Muitas pessoas vivem desanimadas, em depressão espiritual, porque se negaram a crescer. E o chamamento de Pedro aos cristãos daquela época, e para nós hoje também, é como a gente sacode uma pessoa que se recusa a amadurecer, e a gente diz, cresce, cara. Deixa de ser criança, deixa de ser menino. Você já passou dessa fase, vamos lá, vamos em frente. Essa frasezinha, esse último verso, esse chamado, essa exortação, resume tudo que o apóstolo ensinou para a gente até aqui, desde o capítulo 1 até agora. No capítulo 1 nós aprendemos que o crescimento é segurança. Ué, pastor, a minha segurança não é a salvação que Deus me deu? Sem dúvida, a sua segurança objetiva é aquilo que Deus fez por você. O que é segurança objetiva? É aquela certeza, aquela realidade absoluta de que Deus te salvou. E somente Ele podia te salvar, porque você não ia conseguir se salvar. Contudo, a Bíblia não nos ensina apenas a segurança objetiva. A segurança que afirma corretamente, uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia também nos ensina uma segurança subjetiva, um sentimento de que estamos nos braços do Senhor, uma sensação de que estamos seguros em Cristo Jesus. E, infelizmente, um crente, ele pode deixar de desfrutar da segurança subjetiva. Pode ser um crente verdadeiro,
Mas porque deixou de crescer, deixou de amadurecer, ele não sente a presença do Senhor, ele não desfruta da companhia do Senhor, ele não vive em utilidade para a glória do Senhor, a sua vida não é para o serviço do Senhor, e por isso ele se sente longe de Deus. Queridos, nós vivemos numa época, numa era das artificialidades, relacionamentos artificiais. Até a inteligência é artificial agora. Não é? E nada contra também, tá? Às vezes a gente fala assim, o pessoal acha, esses pastores são tudo contra a tecnologia, né? Já falou contra videogame, agora vai falar contra a inteligência artificial. Não vou falar contra, não. Você pode jogar seu videogame e você pode usar seu chat GPT, como eu uso também. Tá? Não tem problema. Só que você tem que entender que aquilo ali é simplesmente processos mecânicos, processos automáticos, feitos por uma máquina. Não há alma ali. Essa semana eu compartilhei lá no Instagram uma postagem do pastor John Piper, em que ele menciona ter ido ao chat GPT e pedido, escreva uma oração, utilizando a linguagem do Don Carson, né, do D.A. Carson, conhecido teólogo. Escreva uma oração agradecendo ao Senhor pela sua graça. Meu irmão, chat GPT arrebenta, pastor. Coisa mais linda. Teologia profunda. Mas sem alma, sem sentimento, sem coração. Deus não vai permitir que você seja arrancado da mão dele se você verdadeiramente é a ovelha do seu rebanho. Mas você pode se comportar só como uma máquina, como um autômato. Achar que você é alguma coisa diante de Deus ou que você tem vida espiritual simplesmente porque você bate cartão na PIB de Campo Grande domingo de manhã. Simplesmente porque o teu nome está no Atos 6. Meu irmão, por favor, entenda. Deus, Ele quer a nossa vida toda. Quer o profundo do nosso coração. Ele quer o nosso sentimento. Ele quer os nossos amores. Onde estão os nossos amores? Quando você deixa de orientar os seus amores para o Senhor, para a glória do Senhor, você deixa de experimentar a segurança subjetiva. A segurança subjetiva, quando perdida, ela mata a segurança objetiva? Evidentemente não. Claro que não. A salvação pertence ao Senhor. Nós não nos envergonhamos de dizer isso. Não temos problema nenhum de dizer isso. Eu, particularmente, não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou monergista. Nenhuma. A salvação é realizada pelo Senhor e somente pelo Senhor, porque se dependesse um pouquinho só de mim, teria dado muito errado. Muito errado. Mas deu muito certo. Nenhuma gota derramada na cruz do Calvário foi desperdiçada. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ela encontra a sua eficácia, a cruz encontra a sua eficácia na regeneração promovida pelo Santo Espírito, que deveria promover no coração de cada pessoa que creu em arrependimento em Cristo Jesus, uma profunda segurança, um sentimento de que está nos braços do Senhor. O crente deveria experimentar todos os dias o calor do abraço do Senhor. Mas a verdade é que nem sempre isso acontece. E talvez você tenha vindo até aqui sentindo frio. Sentindo frio espiritual. Sem desfrutar do acolhimento dos braços do Senhor. Mas o Senhor continua disponível a você. Agora, eu também preciso alertar que talvez você tenha vindo até aqui sem jamais ter, de fato, recebido a salvação de Cristo Jesus. E para você não tem nem segurança objetiva. Tem segurança nenhuma. Na verdade, se você jamais se arrependeu dos seus pecados e confiou exclusivamente em Cristo para a sua salvação, você não está seguro, você está perdido, caminhando a passos largos para a perdição eterna.
Hoje pode ser o dia da sua salvação, em que você experimentará o acolhimento do Senhor, o calor dos seus braços, o arrependimento dos seus pecados e a regeneração, uma nova vida em Cristo Jesus. Esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo de Pedro é um capítulo difícil, que encontra grande paralelo na epístola pequenininha de Judas. São quase iguais em algumas partes. É um alerta contra falsos mestres. Se de um lado crescimento é segurança, de outro lado crescimento é o caminho para a fé verdadeira. Ué, pastor, por que eu preciso me preocupar com isso? Porque existem muitas propostas falsas aí. Muita coisa. Tem muita mentira sendo pregada como se evangelho fosse. Tem muito falso evangelho sendo propagado em tudo quanto é lugar. É só você ligar o seu YouTube, é só você ligar a sua televisão. Infelizmente, queridos, houve tempo, mas não é mais, em que você procurava uma igreja pela placa. Mas infelizmente, hoje a gente não pode confiar em placa. Não pode. Igreja evangélica não é mais sinônimo de uma comunidade centrada no evangelho. Infelizmente não é. Você tem muita placa de igreja evangélica em lugares que o evangelho não entra nem, não chega nem perto. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Nós não falamos isso para dizer, somos melhores. Não, nada disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente não está aqui falando que a gente é melhor que ninguém. A gente simplesmente está falando, existe um evangelho verdadeiro. E existem muitos evangelhos falsos, que não são evangelhos de modo algum. O apóstolo Pedro alerta aos seus leitores. Esses homens, esses falsos mestres, essas pessoas que propagam o falso evangelho, estão por aí. Estão no meio de vocês. Estão infiltrados no meio de vocês. Semeando dúvida quando deveriam proclamar certeza. Semeando imoralidade, sujeira, libertinagem, quando deveriam ser exemplos de santidade, de integridade. Infelizmente, essas pessoas estão por aí, estão espalhadas aí. E vocês precisam estar alertas. Agora, se você para de crescer, preste atenção, você será alvo fácil das mentiras do diabo, dos falsos mestres. Se você para de crescer, você será levado facilmente por qualquer vento de doutrina que soprar perto de você. E talvez alguns aqui estejam me entendendo muito bem, porque experimentaram, na sua própria história, serem enganados por ventos de doutrina, por falsos evangelhos, por evangelhos centrados na vontade, nos caprichos, nas preferências dos homens, e não na santidade, na justiça e no amor de Deus. Mas louvado seja Deus, porque você um dia encontrou o verdadeiro evangelho. Talvez você tenha vindo até esse lugar e esteja achando que tudo é a mesma coisa. Que a gente vai para uma igreja, domingo de manhã ou à noite, a gente ouve uma palavra que dá um ânimo para a gente seguir a semana, aquela injeção de encorajamento espiritual, e aí a gente toca os dias da semana, até o próximo domingo. É um evangelho para você que simplesmente serve para te dar um levante moral aí, uma levantada no seu moral, para viver a semana. Meu irmão, você não entendeu o evangelho, você está pensando que o evangelho é isso. Eu não falo com isso que a palavra de Deus não nos encoraja. Claro que ela nos encoraja, é muito. Mas a mesma palavra que encoraja, confronta. A mesma palavra que confronta, transforma. E uma vez transformados, nós somos inseridos na missão. Nós somos inseridos num papel que o Senhor nos dá para esse mundo, para vivermos nesse mundo. Uma vez transformados, nós somos chamados a transformar outros.
É um tanto quanto assustador quando nós vemos que as estatísticas apontam para alguma coisa em torno de 30%, e as projeções já apontam para 40% no futuro próximo, de evangélicos no Brasil, enquanto a nossa sociedade, ela é podre. Desculpem usar essa palavra. Ela é imunda, moralmente falando. A sociedade brasileira é corrupta. A sociedade brasileira é imoral. A sociedade brasileira é mentirosa, enganosa. Agora, por que assim? Porque nós somos assim. Agora, nós crentes deveríamos ser diferentes, não é? E procuramos ser. Você procura ser? Espero que assim seja, em nome de Jesus. Se não procura ainda, que a partir de hoje você passe a ser assim. Alguém que procura ser diferente. Mas você foi transformado para transformar a outros. Para influenciar a outros. Não pela imposição, mas por uma influência amorosa. Pelos seus relacionamentos, pelo seu exemplo, por uma postura de serviço aos outros. Onde está a igreja de 40% dos brasileiros que o Brasil não muda? Onde está? Isso porque, na verdade, muitos se dizem cristãos, mas na verdade seguem o engano do maligno, o engano dos falsos mestres. Esse foi o segundo capítulo. Chegamos então ao terceiro capítulo, o capítulo final, que termina com o texto que nós já lemos. E nele nós aprendemos que crescimento é esperança. E em primeiro lugar, sem graça não há esperança. Duas verdades apenas o texto nos ensina, e eu quero ser bem breve agora no final. Duas verdades. A primeira verdade, sem graça não há esperança. Sem a graça de Deus, sem uma vida de crescimento na graça de Deus, não viveremos, não experimentaremos, não sentiremos a viva esperança que temos em Cristo Jesus. Não experimentaremos. Sem a graça de Deus, não há esperança. O apóstolo nos lembra que tudo que temos e somos em Cristo depende exclusivamente da graça de Deus. Se você recorda o capítulo 1, lá no verso 3, texto que lemos no início do culto, Ele, em Cristo, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Veja, tudo. Não é parte, não é metade. Tudo que temos em termos de bem espiritual, de valor espiritual, já nos foi dado por Deus em Cristo. Não é você que vai conquistar, não é você que vai comprar, não é você que vai adquirir pela sua presença na igreja, pelo seu dízimo, pela prática dos sacramentos, das ordenanças, ou seja lá do que for. Não. Todo o bem espiritual já nos foi dado em Cristo. E falamos sobre isso no domingo passado à noite. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Ele já nos deu todas as bênçãos. Nosso Deus, que é bendito, decidiu nos abençoar com todas as bênçãos que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Ele já nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. A graça de Deus é o fundamento da nossa vida. Na verdade, a graça de Deus, inclusive, é ainda a esperança que resta àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Note no verso 9 como Deus se manifesta paciente. 2 Pedro 3,9. Note aí. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que o apóstolo nos ensina aqui? Ele nos diz que Deus teria todo o direito de aniquilar toda a humanidade,
mas ele decidiu ser longânimo, esperar, aguardar, enquanto manifesta a sua graça, enquanto oferece a salvação, enquanto recolhe para si o seu rebanho. Cristo Jesus recolhe e está a recolher agora, para si, a sua igreja, aqui e em todo o mundo. E ele permanecerá fazendo isso até que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Até que entre a plenitude dos gentios, como também é dito em outro lugar, até que o plano da história da redenção se complete através da missão da igreja. Deus é paciente, Deus aguarda. A paciência de Deus, na verdade, é salvação. Veja o verso 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu. Por que Pedro aqui cita Paulo? Qual texto ele tem em mente? Essa expressão literal aí, a paciência de nosso Senhor significa salvação, você não encontra em nenhum texto de Paulo, palavra por palavra. Mas provavelmente aqui o apóstolo Pedro tem em mente aquilo que Paulo escreveu em Romanos 2,4. Folheie aí a sua Bíblia, se a tela puder nos ajudar também. Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Veja que é uma sequência de perguntas retóricas, cuja resposta já está implícita na própria pergunta, que o apóstolo Paulo faz para uma audiência hipotética, uma audiência imaginária, feita apenas de judeus. Aqui é como se Paulo estivesse falando com os judeus que estavam lendo ali a sua carta, ou com os judeus de modo geral. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem as promessas dos patriarcas, vocês conhecem tudo isso. Mas vocês não reconhecem e não percebem a bondade, a tolerância, a paciência de Deus, que aguarda que vocês alcancem o arrependimento. Pensa na sua vida antes de Cristo, antes do seu encontro com Cristo. Todos os pecados que você cometeu, toda a vileza que você realizou, sem absolutamente nenhum temor do Senhor. O que Deus era para você ali naquele momento? Como Deus tratava contigo nessa fase? Alguns apelam logo para a ignorância, né? Ah não, Deus ele sabia que eu não sabia. Deus sabia que eu era ignorante. Deus sabia que eu não tinha conhecimento da lei. Ora, a falta de conhecimento da lei faz com que alguém deixe de ser um criminoso? Alguém pode chegar diante do juiz e dizer assim: eu não posso ser condenado porque eu não conheci o Código Penal que estabelece que homicídio é crime no Brasil. Alguém pode chegar e alegar isso? Ah, eu matei, mas eu não li a lei. Aí você pode pensar assim: pastor, calma aí. Aí você já foi no extremo. Mais ou menos. Isso ilustra muito bem. A lei de Deus está impressa no nosso coração. Todo mundo sabe que matar é errado. Quem colocou isso no nosso coração? Foi o Código Penal? Foi o Velho Testamento? Foram os 10 mandamentos? Foi o não matarás? Não. A gente já sabe que matar é errado. É algo que está dentro da gente. E quando os amados irmãos aí do direito, né, ouvirem que não existe direito natural, é claro que isso é uma grande mentira. Né? Biblicamente falando, isso não tem fundamento nenhum. Claro que existe direito natural. A lei de Deus está impressa no nosso coração. Ainda que o pecado deturpe essa verdade, corrompa, ainda que o pecado nos empurre para fazer inclusive aquilo que a gente sabe que é errado,
Afinal de contas, todo mundo também sabe que mentira é errado, mas todo mundo mente, ou praticamente todo mundo. Não é? Ninguém gosta de ouvir a mentira, ninguém gosta de ser enganado. Não é? Mas quantas vezes nós não enganamos alguém? A lei de Deus está impressa no nosso coração. Mas isso não é suficiente para frear o nosso ímpeto para pecar. A gente continua pecando. Onde que eu quero levar esse argumento? Não há ser humano indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia. Não. Então não apele para a ignorância. Não diga assim, Deus, olha, o Senhor me tratava como um ignorante. Deus não te tratava como ignorante. Deus te tratava como um pai paciente. É diferente. Como a gente trata um ignorante? A gente não imputa culpa, porque a gente sabe que a pessoa não tem noção do que está fazendo. Deus sabe muito bem que nós tínhamos sim noção do que estávamos fazendo enquanto pecávamos antes de conhecer a Jesus. Tínhamos sim noção. Mas Ele, como pai paciente, Ele espera. Um dia, outro dia, outro dia e outro dia. E talvez você conheça testemunhos de pessoas que tiveram contato com a mensagem do Evangelho durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. E depois de muita oração da sua família, dos seus queridos, finalmente tiveram um encontro com o Senhor. Esse foi o caso do meu avô paterno. Meu pai é pastor, minha tia era missionária, minhas outras tias todas crentes, família todo mundo crente. Ele mesmo tinha vários parentes crentes. Mas o meu pai o batizou com 84 anos. Quando meu avô tinha 84 anos. 2 anos antes dele falecer. Meu avô falava que ele era inconvertível. Essa era a palavra que ele inventou para si. Mas louvado seja Deus, porque a graça é a ação de Deus e não há pessoa inconvertível. Aquele que o Espírito Santo quiser converter, vai ser convertido e pronto. Acabou. Eu creio na graça irresistível. Também não tenho vergonha de afirmá-la. Ninguém pode resistir à ação regeneradora do Espírito Santo. Ninguém. Enquanto esse dia não chega, Deus nos trata com bondade, paciência e misericórdia. O nome disso? Graça. Também graça. A graça salvadora muitas vezes se manifesta na vida de uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, antes dela ter um encontro salvífico com Jesus. Antes dela se arrepender e crer, antes dela professar com a sua boca. Deus protege aquela vida, Deus cuida daquela alma. Deus dá oportunidade para que ela ouça. E talvez hoje seja o teu caso, querido. Você ouve, mas não se converte, mas não crê, não se arrepende. Deus é bondoso com você. Deus é bondoso com você e hoje a mensagem do Evangelho te chama de novo. A graça de Deus se manifesta com paciência. Paciência para com aqueles que ainda não creram, para que finalmente venham a crer e se convertam, mas paciência também para conosco, que muitas vezes insistimos no nosso pecado, insistimos naquilo que não agrada a Deus e nós sabemos, insistimos em hábitos, num estilo de vida que não é condizente com a mensagem do Evangelho, insistimos e Deus, na sua bondade, não nos aniquila. Ele poderia fazer isso. Deus, na sua misericórdia, não nos pune. Mas também Deus, na sua bondade e no seu amor, Ele nos disciplina. Ele nos disciplina. Disciplinar é diferente de punir. Ainda que muitas vezes os efeitos ou as ações se assemelhem profundamente, disciplinar é diferente de punir. Você pode usar a vara no seu filho
Não vou entrar em detalhes aqui por causa da transmissão. Você pode usar a vara da correção no seu filho, simplesmente como uma punição. Aquilo não vai atingir o coração dele. Aquilo não vai transformar o comportamento dele. Aquilo não vai produzir arrependimento nele. Mas você pode usar a vara da correção no seu filho, na sua filha, como disciplina. O único objetivo da disciplina é a restauração. Deus nos disciplina porque Ele é um Pai amoroso. Ele nos ama. Portanto, Ele permite muitas vezes que determinados sofrimentos venham em decorrência do nosso pecado sobre a nossa vida, para que Ele mesmo nos atraia novamente para si. E nós vivamos em comunhão com Ele. Graça manifesta na paciência de Deus. A graça é o solo onde a esperança se enraiza. Se você ainda não teve uma experiência com a graça de Deus, você não tem esperança. Mas se você já viveu essa experiência de conversão na graça do Senhor Jesus Cristo, agora a sua esperança precisa encontrar raízes profundas. Cresça na graça, no conhecimento da graça, na gratidão pela graça, na adoração em função da graça, para que assim você possa também desenvolver uma esperança futura, profunda. Profunda. Queridos, muitas vezes nós ousamos nos apresentar ao Senhor como se tivéssemos algo nas mãos para oferecer a Ele. Tudo que temos é graça. Se tudo que temos é graça, nós não temos nada que seja propriamente nosso para oferecer ao Senhor. Portanto, não nos vangloriemos com as nossas obras, com os nossos bens, com os nossos status. Não achemos que somos alguma coisa porque somos de segunda, terceira, quarta geração de crente. É bênção isso. Louva a Deus. Louva a Deus. Meus bisavós eram crentes, meus avós eram crentes, meus pais são crentes, eu sou crente, meu filho é crente. Em nome de Jesus, meus netos serão crentes também. Mas isso não significa absolutamente nada em termos de mérito diante do Senhor Jesus. Eu só posso me apresentar a Ele por causa da graça dEle. O que temos então, quando adentramos na presença de Deus? Temos mãos vazias que erguemos para receber a graça, mas também para expressar a nossa adoração. Cresça na graça, porque sem graça não há esperança. Mas também sem o conhecimento não há esperança. Pedro prossegue, falando da importância do conhecimento. O conhecimento da verdade protege o coração do engano e alimenta a esperança no retorno de Cristo. Não nas bênçãos imediatas de Deus, mas no retorno de Cristo. Entenda isso. Uma das marcas do falso evangelho é a proclamação de bênçãos imediatas, é a promessa de bênçãos imediatas, como se Deus fosse o nosso servo. Como se Deus tivesse a obrigação de nos dar aquilo que nós queremos agora e fazer a vontade que é nossa e não dele. Queridos, isso reduz o evangelho. Isso diminui o valor da graça de Deus. A graça de Deus, ela é preciosa porque ela aponta para algo muito maior do que nós podemos ver ou sentir nesse mundo. E isso transcende essa vida. Vai além. Vai além dessa realidade, vai além daquilo que podemos tocar, do que podemos sentir, do que podemos provar com os nossos sentidos. O conhecimento de Deus produz a esperança, porque o conhecimento de Deus aponta para um Senhor que é dono da história e Senhor sobre a história, e que conduz todas essas coisas que agora vemos, coisas que nós não entendemos, sofrimento, dor, morte. Ele conduz todas essas coisas para um fim maravilhoso na consumação da história. O Senhor Jesus vai voltar.
E ele, de fato, já está a voltar. Ele volta em breve. O Senhor Jesus volta em breve. Mas se eu não conheço a Ele, se eu não me aprofundo no conhecimento dEle, eu perco a minha esperança. E a perplexidade diante das mazelas desse mundo vai consumir a minha alma. Quando você olha toda a miséria, toda a pobreza, toda a injustiça, qual o sentimento que isso gera no nosso coração? Se não há um Deus soberano que conduz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, para a glória do seu próprio nome. Se não há um Deus soberano que leva essa história cheia de percalços, cheia de esquisitices, para um fim bom. Se não há, queridos, o que a gente vai fazer? Botar uma bala na cabeça. Só nos resta o desespero. Para quem não conhece a Deus, só resta o desespero. Louvado seja Deus pela paciência e pela misericórdia de Deus, que preserva e prepara essas pessoas para ter encontro com Jesus. Mas a realidade é que diante das agruras dessa vida, sem Deus e sem o conhecimento de Deus, não nos restará nenhuma esperança. Tudo que teremos é desespero. Veja como Pedro desenvolve seu capítulo. Ele abre assim no capítulo 1 e 2. Quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Veja, recordem, lembrem. Traga ao seu pensamento aquilo que você já aprendeu um dia no passado. Você já aprendeu, agora você precisa lembrar. Trazer à memória. É assim que ele começa. E por que ele começa assim? Porque se nós esquecermos, se nós deixarmos passar aquilo que já aprendemos sobre Deus, o desespero dessa vida de dor vai nos consumir até não sobrar nada. Lembra. Traga a memória. É muito interessante, irmãos, porque é um mistério para a medicina, para os estudiosos, como funciona a memória humana, como se pode cuidar de pessoas que têm doenças relacionadas à demência, não é? E realmente é um desafio. Se você teve um caso na sua família, ou tem um caso na sua família, você sabe do que eu estou falando. Mas, queridos, eu tenho visto algumas coisas que são realmente impressionantes. Impressionantes. Eu conheço algumas pessoas num grau gravíssimo do mal de Alzheimer, que a única coisa que elas ainda fazem de forma lúcida é orar. Eu conheço uma irmã que todo dia o seu esposo a visita na clínica, na hora do almoço. Ela não tem mais condições nem mesmo de morar na sua própria casa. O esposo também bem idoso, um pastor, muito amigo da minha família. Todo dia ele vai almoçar com a sua esposa na clínica. E todo dia, quando ele começa a orar, ela ora em seguida. Pessoas que esquecem tudo, o nome dos filhos, o nome de quem cuida delas, mas não esquecem os textos bíblicos que decoraram quando eram criança. A minha bisavó, ela faleceu bem lúcida, graças a Deus, com 98 anos. Mas quando ela estava sendo levada para o hospital, nas últimas horas da sua vida, ela foi no carro recitando os salmos que ela tinha de cor. Conheça Deus, conheça a palavra de Deus, nunca vai te faltar esperança. Até o último momento, até o último dia, nunca vai te faltar esperança. O texto, já caminhando para o final, nos alerta. E esse alerta ressalta a importância do conhecimento de Deus, verso 17.
Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Quem tem conhecimento de Deus não é enganado. Não é enganado. Quem tem conhecimento da verdade não aceita a mentira. Agora, devemos lembrar que o conhecimento de Deus vai além da informação. Envolve informação, mas não se reduz à informação. Existem duas palavras gregas para conhecimento: gnosis, do verbo gnosco, e oida, que é derivado do verbo horal, que significa ver. Existe o conhecimento que eu experimento, e existe o conhecimento que é simplesmente fruto dos meus sentidos, da minha visão. Eu vejo de longe, eu sei. Eu experimento, eu conheço. O conhecimento aqui é esse conhecimento experimental. Saber e sabor só mudam uma letra. Você precisa sentir. Sentir, experimentar, sem desprezar o conhecer. Perceba isso. Muitos místicos, muitos movimentos de misticismo dizem: esquece o que você vai saber, o importante é sentir. Sentir com base em quê? Sentir por sentir não leva a nada, não transforma a vida de ninguém, não gera maturidade em ninguém. Pessoas que ficam atrás somente de sentimento, de frio na espinha, de arrepio, as pessoas que só estão atrás disso aí vão ser para sempre bebês espirituais. Mas aquele que amadurece, ele conhece. Ele conhece aqui, ele conhece aqui e ele conhece aqui. É intimidade com Deus, é experimentar Deus, é saber de fato quem Deus é. Parar de crescer no conhecimento é muito perigoso, porque nos afasta da esperança viva contido nas promessas de Deus e nos faz presa fácil dos falsos ensinos e dos desvios de conduta que buscam nos escravizar. Termino. Graça e conhecimento caminham juntos. A graça nos consola, o conhecimento nos esclarece. A graça nos sustenta, o conhecimento nos orienta. Ambos, graça e conhecimento, nos conduzem a viver de maneira santa e piedosa, aguardando, verso 13, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa história está chegando ao fim. Em breve, está chegando ao fim. E quando ela chegar ao fim, o Senhor Deus recriará todas as coisas. E virão novos céus e nova terra, onde não há sofrimento, onde não há dor, não há perda, não há pecado, não há iniquidade, não há as incoerências dessa vida, não há as limitações desse corpo, dessa carne, ainda que teremos lá também corpo, mas um corpo glorificado, um corpo íntegro, um corpo perfeito. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O nosso mundo, muitas vezes, falta justiça, mas na nova terra e no novo céu do Senhor, jamais faltará justiça. Pedro, então, encerra sua carta com esse chamamento. Cresçam. Não parem de crescer. Não parem de conhecer a Deus. Como? Velha música infantil. Leia a Bíblia e faça a oração. Simples assim. É simples assim. Pastor, como assim eu vou ler a Bíblia? Eu leio.
Não estou falando passar os olhos. Estou falando em conhecer, em se aprofundar, em buscar, em estudar. Faça isso em comunidade, porque a comunidade interpretativa é a igreja local. Converse sobre a Bíblia, compartilhe acerca da Bíblia, fale da Bíblia na sua casa, na sua família. Cresça no conhecimento de Deus e ore. Ore em gratidão. Ore uma oração que desfruta, que usufrui da graça de Deus. Da graça de Deus. Viva assim, porque isso é tudo que precisamos para manter acesa a esperança cristã, enquanto nós aguardamos a consumação dessa história. Crescer em graça e conhecimento é a nossa maneira dos cristãos, de viver com os pés firmes no presente e com os olhos no futuro. E assim, com Pedro, terminamos. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra. Não nos permita jamais pararmos de crescer na graça.